coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então ele usava, né, algumas figuras de linguagem do cotidiano, que os históricos aí usavam muito também, essa questão de corrida, né, essas expressões, justamente para atingir de forma mais clara, para fazer sentido para eles e dar entendimento àquilo que ele estava pregando. Como também ali a gente viu, né, em Atos 17, ali, em 18, como eu já tinha mencionado antes, sobre aquela questão de usar aquele altar que eles tinham ao Deus desconhecido, né, para usar a afirmação de que existia sim um Deus sobre todas as coisas que eles não conheciam, mas que mesmo assim eles sabiam que existia, né, de certa maneira, porque eles tinham feito um monumento. É desse Deus que vocês desconhecem que eu venho falar. É interessante esse uso que Paulo fazia. Cinismo. Ô louco, meu. Os cínicos aí, ó. É dali que vem a base, vamos ver. Então, os adeptos do cinismo punham em dúvida todos os valores geralmente aceitos pela sociedade humana e não aceitavam nenhum deles. Afiançavam que a virtude é o único bem. Para eles, entretanto, a virtude consistia na independência de todos os ensinamentos e restrições próprias da sociedade, né? Então, os caras eram, né, tinham que viver tudo que é o dito cara do contra, né? Tudo que eu vim dizer que era certo, não é assim. Contestavam tudo e todos, né, de todas as maneiras. Denunciavam como errôneas todas as inquisições mundanas e todos os interesses materiais, bem como todas as ideias filosóficas e metafísicas. Ali fala então do Diógenes de Sinope, que foi o principal filósofo dessa escola. E aí diz que ele vivia numa banheira no centro de Atenas, para mostrar que a pessoa podia viver com quase nada, né, digamos assim, de uma forma futurista, rejeitando então todos os valores humanos. E aí eles diziam assim que ele publicamente vivia como um cão, né, como um cachorro. Então disso é que se derivou a nossa palavra portuguesa, que seria cínico, né, formulada a partir do grego kínicos, que significa parecido com um cão, parecido com um cachorro. Então ou de conduta vergonhosa, né? Então ele vai falar que ele fazia tudo o que ele imaginava ali à luz do dia, as necessidades, né, de tudo, e inclusive ele vai fazer uma citação de que em um dado momento ele se satisfez sexualmente e publicamente para provar como era fácil, né, era uma pessoa se satisfazer dos seus desejos. Então não tinha nenhuma vergonha, vivia tudo numa banheira no meio da praça, fazendo tudo, né? Era essa o sim. Então desprezavam todo e qualquer valor, né? E por último ali então o cepticismo. Então o fundador da escola séptica não é nem o Colgate, não é a PG, tá? Não valeu a piada, né? É a asepsia, né? Não sei se chama aquilo. Então o fundador da escola séptica e primeiro dos sépticos foi Piro de Érida, que era contemporâneo de Epicuro. Então, sendo o conhecimento resultante da percepção dos sentidos, né, necessariamente limitado e relativo. Eles diziam que as coisas, tudo que a questão dos sentidos era muito limitado, né, era muito relativo. Então, que o conhecimento ele devia se basear basicamente na experiência. Então ali também vem a questão da parte do conhecimento empírico, né, que a gente conhece no dia a dia, né, que é muito conhecido. Então, basicamente o conhecimento deve ser empírico, baseado nas experiências que a pessoa tinha, né, e logo cada um faz o que for correto a partir da sua experiência. Então não tinha muita questão de isso é certo, isso é errado. Não, cada um tem as suas experiências particulares e vai fazer aquilo que é certo de acordo com a sua experiência, basicamente. Era essa a ideia. Então, para os céticos, pode-se afirmar que as coisas parecem ser de tal ou qual maneira, mas não se sabe como elas são realmente. Então, a felicidade consiste, pois, em não pretender julgar coisa nenhuma, devendo o homem limitar-se a um simples exame do universo que o serve. Então, se a gente passar, né, a verdade, ele realmente, quase que o conhecimento se limitava àquilo que a pessoa vivenciava, na sua experiência
Perguntas, pessoal? Interessante que isso é bom de conhecer, ter uma noção, né? Mas na prática é mais para a gente contextualizar, né? A gente sabe que a gente não vai ficar estudando a fundo, né? Algo desse gênero que não sabe. Mas é importante a gente entender o que acontecia, como eram os pensamentos relativos da época, para a gente poder entender em que contexto a palavra se difundia, em que contexto, né? Bíblico ali tudo acontecia. Mas também não há aquilo de ter. Ou alguém quer saber estudar o livro do cepticismo a fundo. Então ali tem um quadro bem interessante, que eu achei legal, que ele faz um resumo ali e fala sobre, né, Paulo e a filosofia grega, e aqui eu acho que é importante a gente dar uma lida mais assim, inteira, para a gente entender ali o contexto geral ali do que a gente leu até aqui. Alguém se propõe? Vamos ler um parágrafo cada um aí, quem quiser começar, para não ficar só eu lendo. Página 31. Encontramos muitas influências da filosofia grega nas epístolas de Paulo. Parece que ele assimilou considerável soma de sabedoria grega enquanto viveu em Tarso, pois foi capaz de expressar os ensinos de Cristo em termos que a gente grega pudesse compreender. Por intermédio de suas epístolas, Paulo procurava articular as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2:10. Com frequência ele usou os conceitos filosóficos gregos para esse fim. Por exemplo, descreveu como Cristo uniu gentios e judeus em um novo homem, que não podia ter comunhão com Deus, Efésios 2:15. Falou de Cristo que, subsistindo em forma de Deus, não obstante assumiu a forma de servo, ou sendo a imagem, isto é, expressão visível do Deus invisível, Colossenses 1:15. Essas declarações inflamaram as mentes dos leitores gregos, que estavam bem familiarizados com os ensinos de Platão acerca das formas visíveis e dos ideais invisíveis. Vai lá, voluntário. Às vezes, Paulo interpretava os eventos do Antigo Testamento de maneira alegórica, como geralmente o faziam os escritores judeus helenistas. O melhor exemplo é a interpretação que ele dá à história de Sara e Agar. Ele explicou que a experiência de ambas era uma alegoria das pessoas que ainda viviam sob a antiga aliança, enquanto outros viviam sob a nova aliança em Cristo. Gálatas 4:21-31. Conforme sabemos, os pensadores helenistas de Alexandria mais tarde desenvolveram ao máximo esse método de interpretação. Não obstante, a filosofia grega não proporcionava a substância dos ensinos de Paulo. É importante isso, então. A filosofia grega não proporcionava a substância dos ensinos de Paulo. O apóstolo diferia agudamente dos pensamentos gregos. Com efeito, às vezes lhes foi hostil. Disse ele aos Colossenses: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém? Então ali ele fala, né, desse uso, né, que Paulo faz sobre Sara e Agar, né? Então ele vai falar ali que, no caso, o filho de Agar, né, ele é um filho que vinha segundo a lei, né? Então quem nascesse o fruto daquele que ele simbolizava, digamos assim, né, o continuar na aliança antiga, né? Enquanto que o filho de Sara, né, ele então simbolizava uma nova aliança, né, que não era carnal, ela era espiritual, porque ele foi concebido com a graça de Deus, né, por causa do Senhor. Se depois se ler ali vai ficar bem claro, bem interessante essa leitura aí. Isso é a minha licença, Gálatas 4:28. Ok? Amém? Ficou claro, pessoal? E aí agora a gente então na página 33 vai falar um pouco sobre o mundo grego, né? Como que era ali o mundo deles. Aqui tem horas fáceis aí. Tranquilo, vai até 9 horas a gente finaliza, o que não serve para cá um pouquinho mais cedo. Então a questão da educação. O ensino era uma profissão bem popular, honrosa, né? E bem
lucrativa. Né? Então até Paulo ele vai falar ali, no segundo parágrafo, vai fazer uma citação, né, que Paulo diz que aqueles que presidem bem, que além de presidirem bem, pregam a palavra, ensinam, né, que sejam considerados dignos de dupla remuneração, que eles, né, fazem um bom trabalho. Né? Porém, nessa questão era muito, então assim, as conquistas acadêmicas elas eram muito reconhecidas, né? Então, o cara é um filósofo, ele é um doutor, né? Ou um sofista. Então, a estrutura educacional era predominantemente grega, né? E tinha esse reconhecimento. Mas o reconhecimento também ele era um legado acadêmico e as honras eram todas prestadas a indivíduos formados pela erudição grega. Então, eles valorizavam, né, a questão da formação desde que ela fosse grega. Né? Eles davam muito valor ao conhecimento, digamos, a questão acadêmica dentro da escola grega. Okay? Resumindo, né? Paulo podia ser muito inteligente, mas como a escola ele não tinha nada a ver com a escola grega, ele não tinha valor para eles, né? Não era reconhecido dessa forma. Então, as academias gregas ensinavam diversas cadeiras, né? Mas a mais valorizada era a filosofia, uma das mais valorizadas. Né? Mas ensinavam também matemática, ensinavam medicina, geografia, botânica, né? Várias outras coisas, mas a filosofia tinha um prestígio, né? Tinha um prestígio maior no meio deles. Então ali a questão ele fala que as provas existentes nos papiros mostram que a educação da criança ela era considerada extraordinariamente importante, né? Ou seja, de grande importância eles instruírem as crianças, né? Então já faziam isso. E essa educação ela dependia na verdade inteiramente de mandavam essas crianças para centros educacionais, né? E nessa questão, essas escolas eram mantidas pelos pais, digamos, pela ajuda dos pais. Né? O Estado ele não proporcionava meios de educação, né? Então ela tinha que ser feita, digamos, bancada pelos pais, ou em escolas de agrupamento, ou então ele podia ser ensinado em casa também por um professor, né? Por alguém até por um escravo, que era educado. Mas era de responsabilidade da família, ou seja, o Estado não se envolvia nessa questão educacional. Ou essas escolas elas eram mantidas pelos pais, pelas contribuições dos pais, ou por algum patrono, alguém rico que bancava, né, esse ensino. Tá? E como então isso acabava sendo, digamos assim, uma coisa que só quem tinha muitas posses podia bancar, no fim das contas você tinha o quê? Poucas pessoas instruídas e muitas pessoas com, digamos, pouca instrução. Certo? E a gente pode ver que isso perdurou por muito tempo, né? No passado mais presente, na nossa realidade, né? A gente foi ver quando as pessoas tinham dinheiro, né? Não tinha mandava os filhos estudar, né? Vai bem perto isso, né? Então a educação ainda era uma coisa, se a gente pensar, digamos, não é muito diferente que nós vivemos há alguns anos com nossos pais, nossos avós, né? Raramente alguns tinham a oportunidade de estudar, então muitas vezes essa educação era extremamente básica, né? Até nos nossos dias, e aí daqui a pouco um filho de um ricaço, alguém tivesse muita posse, o pai mandava estudar para médico, mandava estudar para advogado, mandava, né? Era assim, as profissões mais conceituadas, né? Então ela não era disseminada como... Então a gente vê essas dificuldades até em um passado bem mais recente ainda acontecendo em diversas culturas, enfim. Só traçando um paralelo, né? A gente está falando de cultura, eu quero só dizer que isso também acontece em outros lugares. Né? Então lá não era diferente. Poucas pessoas acabavam tendo acesso à educação devido a essa questão. Então as crianças elas eram ensinadas escravo, em casa, como eu falei, por um escravo, né? Ou por um tutor particular, né? E quando as condições financeiras o admitissem, ou elas eram então enviadas para escolas elementares ali que eram mantidas, como falei, e sustentadas pela ajuda dos pais ou por uma pessoa, um benfeitor, né? E aí fala, né, eu acho que até o pastor Ivonei também falou sobre isso, né, que as crianças de lares particulares elas eram acompanhadas à escola, né, por um escravo ou servo, que ele é chamado de pedagogo. E dali então se teve a palavra, né, que originou a palavra que a gente tem até hoje, né.
Então ele era, este se responsabilizava também pela conduta da criança até a sua maturidade, né? Ele acompanhava a criança no seu desenvolver, levava para a escola, buscar, então estava ali acompanhando a criança. E esse era então o pedagogo, né? Item 2, então, sobre a família grega. Então, a grande autoridade era do patriarca, era do pai. A gente vai falar ali que a esposa ela era subordinada em todo, ela praticamente, vamos dizer assim, como se fosse a primeira escrava, ela ficava extremamente sujeita a fazer as coisas do lar, enfim. E só vinha na presença do marido nas visitas, quando tinha visita, quando o marido chamasse, senão ela vivia, até fala ali, né, no local mais afastado, a gente chamava-se gineceus, né? Na Grécia Antiga era um aposento reservado às mulheres nos fundos da habitação. Então era bem subjugado nesse sentido. Basicamente não tinha nenhuma voz, né, alguma participação ativa ali na casa. Ele também fala que o grego, na sua essência, ele era madrugador, ele trabalhava, né, bastante na parte da manhã, e já de tarde que eles tinham posse, gostavam realmente de perambular, ir para os ginásios, né, essas discussões públicas, né, filosóficas. Aí vai falar e as lojas da Ágora, né, que nós vamos ver depois o que é essa Ágora ali, né, que era uma praça central que existia. E daí ao cair da tarde, então, eles se reuniam com os amigos para fazer a principal refeição do dia deles, que era a janta, né. Então os convidados chegavam, lavavam, eles tinham os seus pés não lavados, eles serviam os alimentos, né, e depois eles bebiam bastante, embora bastante vinho, enfim. Mas diz ainda que esse vinho era muitas vezes misturado com água, né. Então, digamos que eles tinham essa prática diária. Ali no 13 vai falar sobre a habitação grega, né? Então ali ele fala que a polis, né, ou a cidade, em geral, eles tinham uma organização, mais ou menos, uma certa organização. Interessante, né? Como se a gente seguir para outros caminhos, isso também acontecia nas nossas culturas, né? Pegar na cultura cristã, vamos dizer assim, de forma geral, né? Como é que era? Ia começar uma comunidade, a primeira coisa era a igreja, né? A sede da comunidade e o resto começava ao redor, né? Vamos dizer assim, né? Então eles também tinham as cidades tinham uma certa organização, né? Então em forma geral ela apresentava as seguintes características, né? O acrópole, centro religioso construído sobre uma elevação e que muitas vezes cumpria função militar por estar localizado em região mais alta da cidade, né? Então tinha esse local que era de fato o centro religioso, né? Como a gente falou, que era. Depois falei da Ágora, né? Então que era essa praça central, e o Asti, que era o mercado de trocas, vendas e compras de escravos, né? Então ali era onde acontecia esse comércio. E depois ao redor disso então iam se desenvolvendo as pequenas comunidades, né? Que podiam ser agrárias ou não, enfim, ele também vai falar sobre isso. E aí é interessante que fala depois sobre essa questão do mercado, né? Depois nós vamos ver no quadrinho, né? Alguns termos que depois foram usados também. Então, geralmente, as paredes dessas habitações eram de tijolos ou de madeira, né? Curiosamente, ele fala que as janelas elas davam sempre para dentro da construção, então a gente pode imaginar que se for ou um muro ou talvez um quadro, né? Com um pátio central, então as janelas elas eram voltadas para o lado interno ali. O mobiliário ele era simples, assim, né? Mesas, leitos, cadeiras e cofres, né? Então nas casas mais ricas ali vai falar que existiam algumas poltronas, né? Com espaldar, postos laterais, enfim, tinham algumas coisas a mais, vasos finos, redomas para botar perfume, né? Então uma mobília assim um pouco diferente das casas simples, das mais ricas, como também, né? No dia de hoje. Interessante falar que a iluminação ela não era boa, inexistente nas ruas, então não existia essa iluminação nas ruas. As iluminações das casas eram basicamente por tochas, né? Ou lanternas de metal ou argila com substâncias resinosas, né? E depois então veio as lamparinas à base de óleo de azeite de oliva, né? Então, no começo eram mais com outras substâncias, né? A gente pode imaginar aquele lugar de uma penumbra, né?
Alguém teve na infância assim, esse contato com os lampião? Eu me lembro quando eu era criança, tinha uma casa de um primo nosso que tinha lá e não tinha luz, né? Eles tinham só de noite, era um lampiãozinho, né? A gás não, tinha uma gás, tinha uma querosene. Eu lembro que na cozinha tinha um botijãozinho menor com uma haste assim grande e tinha lamparina com a camisinha que chamava, né? Até hoje tem aqueles. E aí tinha um tiareto que eles diziam, né? Que era, tinha um pavio. Então, a gente talvez teria uma noção, mas claro que na época era bem mais E ali no quadro, então, que mostra, ele vai falar sobre essa questão do mercado, né? Eu achei bem interessante ali para a gente dar uma lida também. Que vai falar ali do agorazo, né? Que seria o mercado, e a ênfase que dá ali. Então, a ênfase quanto ao lugar da escravidão. Então, o verbo agorazo, mercado, possui como raiz o substantivo ágora, né? Que era o próprio mercado de escravos. O termo veio significar depois, então, ser liberto do mercado de escravos pelo pagamento de um resgate. E enfatiza a horrível condição do lugar de onde fomos comprados, né? Então, é usado também quando falar sobre essa questão de que nós fomos comprados, né, e pagos por Cristo, né? Em algum momento, Paulo também usa um comparativo. Então, ali no outro lado também, ó, palavras gregas com base no ágora e seu significado teológico, né? Então, dessa palavra também surgiu o exagorazo, né? Que era a ênfase na permanência da liberdade. Então, o verbo exagorazo possui como raiz o termo agorazo, que a gente viu anteriormente, ou seja, mercado, e o prefixo ex, que significa para, fora de. Então, ele é adicionado à palavra original e enfatiza a ação de ser retirado do mercado de escravos para nunca mais ser vendido como escravo novamente. Então, ser tirado, né, dessa escravidão. Então, ali em Gálatas, né, dito, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Ele pagou o preço, né? Tanto a gente fala sobre isso, né? Então, nós estávamos condenados, né, à escravidão eterna do pecado, mas Cristo foi lá e nos resgatou, pagou o preço. A gente vai ver bastante essa expressão. A lei é maldição para nós porque nós não podemos cumpri-la, e isso nos tornou escravos de Satanás e do pecado. Mas Jesus nos resgatou e redimiu dessa maldição, aceitando em nosso lugar a condenação do pecado e da morte. No entanto, a sua ressurreição, ele derrotou a Satanás de uma vez por todas e acabou com o domínio temporário que o diabo exercia sobre a humanidade. Amém? Então, ele tem algumas situações no quadrinho ali que depois vocês quiserem consultar, né, que vai falar ali sobre a situação, né, do mercado de escravos, e algumas citações ali, né, os escravos, o problema, enfim. Uma analogia ali que faz sobre o mercado de escravos, o sistema do mundo, né? O senhor dos escravos seria Satanás, os escravos que são a humanidade, o problema que é o pecado, o comprador que foi Jesus, né? E o preço do resgate que foi o sangue de Cristo. Então ele fala das referências aí dessa ideia de uso dos termos, né? Ok? Amém. E aí então nós temos a moeda grega, né? Então basicamente era a dracma de prata, né? Então 100 delas, das 100 dracmas de pratas, elas tornavam-se então um talento, certo? A dracma, a gente já ouviu falar um pouco sobre isso, né? Que uma dracma era reputada como um bom salário por um dia de trabalho, certo? Logo, então, digamos, um talento seria algo parecido com 100 dias de trabalho, né? nessa ideia. Certo? Então, lá quando, eu não lembro qual era o valor do vaso de alabastro, né? Mas que ele fala, não lembro se era 1, 2 ou quantos talentos que ele fala, né? Usa essa expressão também ali. Quer dizer que era quase o equivalente a um ano, né, de trabalho de uma pessoa. Né? Então, alguém lembra de quando falar, né, quando Judas fala do preço do alabastro, né, que podia pagar, digamos assim, ajudar muitos pobres, né, por causa do valor que era bastante elevado. Então, uma dracma ali seria o equivalente, né, a um denário, dava para se dizer também, né,
seria algo equivalente também, mais ou menos, a uma dracma. Só que o denário já era uma moeda não da cultura grega, né? Já era romana, se não for memória. Daí tinha a didracma, então, que era basicamente 2 dracmas, né? Falava que ela era usada entre os judeus, em lugar do meio ciclo requerido como um imposto anual para o templo. Então, normalmente essa didracma tinha esse valor, né, aproximado desse imposto anual. Até depois vai falar ali que ele transformou-se num imposto anual regular. Então acabou virando assim, o imposto anual é uma didracma, digamos assim, né? Acabou sendo uma moeda, um valor bem acertado assim, para isso. Depois nós vamos ter o stater, que já era uma moeda então, que valia 4 dracmas. Era uma moeda mais comum do que a dracma mesmo, né? Então tinha bastante circulação. E fala que é interessante, que ela já era uma moeda cunhada, né, lá em Antioquia, em Cesareia, da Capadócia e em Tiro, né? Interessante, ela era produzida em vários lugares. E os estáteres ali de Antioquia, entretanto, eles eram tarifados pelo governo imperial somente por 3 denários. Então, cobravam tarifa, né, que coisa. O talento não era uma moeda. Então, veja bem, ele era só uma unidade de, digamos, de soma, né? Então, um talento não era uma moeda, mas uma unidade de cômputo, né, monetário, ou seja, um talento equivaleria então a essas 100 dracmas, né, mas não existia uma moeda, digamos assim, uma moeda física para isso, só uma unidade de medida, vamos dizer assim, para medir o valor, né. E elas podiam, aqui também vai falar, né, que embora variasse, né, na conformidade com os diferentes metais envolvidos e os diferentes padrões monetários, então seu valor sempre era elevado, né, o talento em si. Eu passei aqui no inteiro, né? Então, referente ao talento, ele não era moeda, mas o seu valor ele era sempre elevado, embora variasse na conformidade com os diferentes metais envolvidos e os diferentes padrões monetários, né? Então, normalmente o talento eram 100 moedas, digamos assim, podiam ser 100 dracmas, depois vamos ver também que seriam 100 denários, conforme o valor dessas moedas. Então, esse talento ele também podia variar no seu valor monetário, de acordo com a época, de acordo com várias questões aí. E aí é interessante que no quadro ali também achei legal, até eu me lembrei de uma pregação que a pastora Sheila falou sobre isso, né? Que ele vai falar sobre aquele momento em que fala da dracma perdida, né? Em Lucas 15:8, ele fala da mulher que perde uma dracma, né? Ela tinha 10 dracmas, ela perde uma dracma. E quem é a mulher que se perder uma dracma, ela vira toda a casa em busca dessa dracma e tal. Que ela tinha então o seu valor, e isso mostra ali que na Palestina da época, né, fala ali que eles viviam em extrema pobreza, então essas 10 dracmas tinham um valor para aquela pessoa, provavelmente uma reserva, algo que tinha um valor alto, né, naquele convívio daquele tempo. E aí comenta que ela podia ser ter maior valor ainda se ela estivesse presa a um adorno que era usado pela mulher, onde tinham 10 dracmas, né, figuradas. Então, se fosse parte desse adorno, então ela teria até um valor maior, né, pelo fato de fazer parte, e que esse adorno então era como a gente fala que ele era uma peça para que pudesse funcionar como esses ornamentos eram usados pelas mulheres casadas, como sucede naquelas regiões até o dia de hoje. Alguns sugerem que a preservação da unidade do ornamento podia ser reputada como símbolo de fidelidade da mulher ao seu marido, né? Mas essa interpretação é possível, né? Mas o mais provável é que quando visse unicamente uma mulher pobre cujas difíceis circunstâncias faziam com que a perda de até mesmo uma pequena moeda fosse motivo de tão grande consternação, né? Então falei sobre essa questão que a questão da parábola, né, tinha mais a ver com o fato de perder algo que para aquela realidade fosse algo que fizesse muita falta, né, porque era um valor elevado da vida que eles levavam, e não necessariamente que perder a moeda, digamos que se fosse desse adorno, tivesse a ver com a situação de ter, digamos assim, faltado com a fidelidade com o seu marido. Então, tem mais a ver com essa questão aí de realmente representar uma quantia relevante para a realidade deles. Ok? Aqui daí também faz, né, uma outra alusão
a Mateus 17, 27 ali, né? Quando eles vêm cobrar os impostos, ou falar de Jesus pedir se ele pagava impostos ou não, né? E, enfim, cobra os impostos, e aí Jesus manda que Pedro vá, né? Pesca peixe, para ele abrir a boca, e daí tirar ele ali, vai tirar um estáter, que seria, então, a gente falou ali que uma de dracma, né? Normalmente era imposto anual, né? Que depois virou até estatizado isso. E um estáter eram 4 dracmas, logo então um estáter pagaria o imposto de 2 pessoas, né? Para um ano. Então ele faz a alusão a esse momento então, que Jesus diz para ele pescar um peixe. E vai falar que esse peixe possivelmente era uma tilápia, né? E vai, por que era uma tilápia? Porque a tilápia, quando nasce, ela guarda os ovos na boca e também os filhotes. E quando eles saem, ela não quer que esses filhotes entrem de volta, ela preenche o espaço da boca com um metal, com um objeto. E ela procura objetos brilhosos, objetos que, né, de uma forma ela prefere. Então, teoricamente, é como se o peixe pescado nesse caso fosse uma tilápia que buscou, acabou achando esse estáter, né, engolido para evitar que esses filhotes, enfim, voltassem para dentro da boca. Tudo isso, né, gente, se for pensar, é um pouco suposição, né, baseado em conhecimento, mas outros dizem que usam ali, então alguns falam ali sobre algumas distorções, né, que faziam desse texto, dizendo que essa mudando a palavra do acharás, né, quando Jesus fala tu acharás na boca do peixe, né, uma moeda, trocaria pelo obterás, né, levando em conta então, que na verdade o que ele estava falando é que Pedro devia pescar os peixes e vender, e com o dinheiro do peixe, né, pagar então os impostos. Mas aí não faz muito sentido, porque diz que era para ele pegar um peixe, e o peixe não teria valor comercial para se transformar, digamos assim, nessa quantia, ele tem que pescar muitos peixes. E aí Jesus, daí eles afirmam isso com mais ênfase, porque Jesus fez ele pegar um anzol, e se ele fosse pescar uma quantidade grande de peixe, ele pescaria com rede e não com anzol. Né? Então faz um certo, né, coloca-se que esse não seria uma suposição. Outros, né, sugerem que Jesus estava só brincando, né, fazendo é o mais absurdo, né, que Jesus estava só fazendo uma brincadeira, que não tinha nada a ver, que isso era totalmente uma brincadeira sobre isso. Enquanto que ainda outros, né, uma terceira alusão a esse texto, dão a ideia que essa tradição, que essa passagem ela não consta na tradição oral, né, não foi passada nas tradições orais e as narrativas, né, essa narrativa do Evangelho, e que durante a vida de Jesus ele pagou muitas vezes impostos, né, então não faria muito sentido, mas que na verdade ao todo se entende que ele está ali justamente porque pela natureza milagrosa da situação, né, que, então Jesus deve ter pago muitos anos os impostos, mas nesse momento então Jesus opera um milagre, né, que Paulo vai lá e pega um peixe, esse peixe vai ter na boca dele uma moeda, né, enfim, um status e pague então os impostos para nós dois. Né. Então até aqui é mais uma explicação, algo sobre esse texto especificamente, mas que é um dos locais da palavra onde então vai mencionar essa questão das moedas, né, e aqui então vai falar desse estado. Amém? Falei que nem homem da cobra, né? Desliga para nós aqui.